Aí você vê outra coisa. Olha só. A pedido de militares. Militares. E teve até um inscrito esse dia que falou o seguinte: não fala milico, fala militares. Ele falou que milico é um termo assim que, como se fosse pejorativo. Pra mim tanto faz, tanto fez. Vou falar então militares. Aí falou milico porque é um pouco mais rápido. Mas a pedido de militares, e militares também sabe como é, né? Como tem um vídeo, tem um algoritmo, é um nome que sabe como é, né? Não é comum você falar essa palavra. Mas vamos lá. Temer entrou no circuito para tentar moderar Bolsonaro. Os militares começaram com Temer. Pô, ajuda aqui, conversa com o Bolsonaro. Michel Temer recebeu na segunda-feira telefonema de um dos mais importantes ministros militares do governo Bolsonaro. O pedido era para que intervisse junto a Bolsonaro e tentasse abrandá-lo, apresentando ao presidente os riscos por trás de partir para cima do STF, como prometera incitar seu círculo mais íntimo a se preparar para um contragolpe. Ligou então para Ciro Nogueira, fez esta análise e se colocou de prontidão para ajudar caso Bolsonaro quisesse. Ciro transmitiu ao presidente o recado. No mesmo dia, a coluna, o Temer disse, ao comentar a mensagem golpista que Jair Bolsonaro enviou no sábado, pregando um necessário e provável contragolpe. Então você vê, o que é que tem interessante aqui para ver? Os militares chamaram o Temer para conversar. E, gente, o Temer, vez ou outra, Bolsonaro realmente fala com o Temer. Vez ou outra, realmente fala. Até ano passado teve aquela missão, foi na Líbia, tô esquecido agora, ele mandou o Temer, tudo mais, fazendo assim até um agrado, o pessoal do MDB, tudo mais. E o que eu quero chegar até aqui? Eu acho que é bem claro, todo mundo consegue concordar que o governo Bolsonaro tem como base os militares, o centrão e os conservadores, a direita, como vocês queiram chamar. São os três principais grupos que importam e sustentam o governo Bolsonaro. Tem uma thread que eu já trouxe inúmeras vezes ao vídeo, mas não vou trazer hoje de novo, que é do Felipe Martins, assessor especial do presidente da República, que ele sempre fala o seguinte: o movimento conservador precisa começar a compreender o jogo político na tomada das decisões, entender quais são as forças que estão envolvidas na hora de tomar uma decisão e trabalhar para ser a mais importante dessas forças e conseguir que sua voz seja ouvida. Nós não somos a única força de sustentação do governo. Tem algumas. E por mais que, em tese, na teoria, essas três forças, né, se juntam, não só somos essas. Você vê que tem o empresariado, tem o agro, mas assim, politicamente, dentro do governo, você vê em termos de cargo e tudo mais, você vê essas três aí. Em tese, na teoria, era para nós estarmos juntos lutando contra a oposição. Mas mesmo nisso, tem aquelas disputas palacianas. Nesses momentos, olha aí. Aparecem os militares, vai lá, resolve de um lado, aparece o centrão e os conservadores. A gente está apoiando junto. Estamos apanhando junto. O tempo passou, mais uma vez, apareceu o momento de relembrar essa thread, essa informação, de alguém que está lá dentro, na máquina, vendo as coisas acontecer. E de novo a gente segue tomando, sabe, cascudo na cabeça. Mais cascudo, mais cascudo. Não está sendo bom pra gente. Não está sendo bom para as pautas que a direita tanto quer que avance. A gente sequer está discutindo. Nesse tempo tá todo mundo isso daí, o plenário do Senado da Câmara só está discutindo a PL sensacional. Contar voto dobrado, se você for mulher ou a depender de sua pele. Contar voto dobrado, não, vai receber 2 votos. Cada voto conta como 2. O Senado aprovando em vender 25% do país. Aí, olha só. Jornal Globo. Ontem escreveram um editorial. Editorial do Globo. É o editorial que representa a posição política do Grupo Globo. Só vou ler a manchete. Forças Armadas não são nem têm poder moderador. Se acham no direito de falar o que quiserem e não vai ter... Vai ter o quê? Vai ter nada. Todo mundo vai bater palma pro Globo. Já estão falando aí, né, do golpismo e tudo mais, que os bolsonaristas ficam falando aí da questão do 142. Já começa assim, continua a prosperar no universo paralelo do bolsonarismo uma interpretação descabida da Constituição, que justificaria a intervenção militar. E aí, olha só, falei que não foi só o Ciro Nogueira que encontrou o Fux, o Pacheco também. E o Pacheco ainda foi primeiro. O Pacheco não é besta. O Pacheco ainda foi antes do Ciro Nogueira aí. Ele sabe.
Você viu, Pacheco atropela Ciro e se posiciona perante o Supremo. Aquela história, né? Chegou primeiro. Quem foi o primeiro a chegar para ser o pacificador oficial da República? Um diplomata, um estadista. Rodrigo Pacheco. Posicionou-se, portanto, como mediador qualificado entre a cúpula do executivo Bolsonaro e a cúpula do judiciário. Ele foi lá conversar com Fux. Fux, não rompa sabe, o diálogo. Vamos conversar, não cancele essas linhas de comunicação que nós temos entre nós. Oh, meu Deus, o Pacheco é lindo demais. Você viu? Pacheco pediu a gente e se reuniu há pouco, a meio-dia de quarta, com Fux, que se antecipou ao encontro do Ciro Nogueira, que seria basicamente o mesmo tema, o mesmo propósito. E por que eu falei do Ciro Nogueira primeiro? Vai fazer sentido. Porque eu quero me aprofundar um pouco mais no Pacheco e mostrar isso daqui. O amigão de vocês. Vocês adoram, o Kassab. Jantar com Kassab encaminha ida de Rodrigo Pacheco para o PSD. É no meio de uma crise que eis que surge o Pacheco, o democrata, o estadista, que salva o Brasil. Sabe? O PSD hoje tem 11 senadores. 11 senadores, a segunda maior bancada do Senado. E caso o Pacheco vá para lá, vai ter 12. 12. Tô na dúvida agora quando tem o Podemos. O maior de todos é o MDB. Olha aí. Olha aí o Pacheco. Olha o Pacheco. Um jantar na terça-feira encaminhou ida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o PSD do Kassab. Pacheco foi recebido no encontro promovido pelo deputado Domingos Neto em celebração pelo aniversário de Kassab. Parlamentares, prefeitos e 9 dos 11 senadores do partido participaram. Só não foi o Otto Alencar e o Omar Aziz. Nos últimos dias, o senador lucrou politicamente com a crise do voto auditável no Congresso. Quem lucrou? O Pacheco. E com a defesa enfática das instituições diante das ameaças bolsonaristas contra o ministro do STF. Se a possível candidatura de Pacheco a presidente for bem sucedida, o PSD pode se tornar a mais estruturada força de centro do país, como mostrou a coluna e como eu venho falando para vocês. Além das conversas com o presidente do Senado, o PSD já tem candidatos a governador em 15 estados. São Paulo mesmo tem o Alckmin, é um nome forte. É um nome forte. Nome forte o nome do Alckmin. Possivelmente vai ser o candidato a ser batido, né? Pela direita. É o Alckmin. Que tá aí, chamando todo mundo, ó, todo mundo. Aí, enquanto tá lá a confusão, tá lá o Kassab, já tem 15 nomes, já botou nos deputados, tudo mais. Inclusive, nessa confusão, acaba retirando o tempo que Bolsonaro tem para estar conversando com os partidos, para tentar se filiar, conseguir uma casa para chamar de sua. E é sobre esse tema que a gente já vai emendar. Olha a foto escolhida pelo jornal O Bastidor. Bonorinho com Roberto Jefferson abraçando ele. Impopularidade de Bolsonaro prejudica conversas com partidos para sua filiação. O pessoal tá achando ótimo. Que quanto mais desgaste Bolsonaro tem, mais Bolsonaro precisa entregar, mais desvaloriza o passe de Bolsonaro. Saiu a pesquisa lá da XP, ó. A pesquisa da XP falou que você só tem 24% e perde pro Lula em todos os espectros, em todos os espectros, em todas as simulações. Pra que eu vou querer deixar tu se filiar ao meu partido? Pra quê? Pra que, Bolsonaro? Aí você vê, ó. As pesquisas avaliam, colocam o presidente numa situação de desvantagem nas negociações. O PP, do Ciro Nogueira, tem seções importantes contrárias à filiação de Bolsonaro, principalmente no Nordeste, em São Paulo. As conversas para migrar para PL ou republicanos, legenda para as quais o presidente poderia ir como alternativa ao PP e ao Avante, também ficam mais difíceis conforme a rejeição ao presidente aumenta. A única que mantém firme o convite para a filiação de Bolsonaro é o PTB. E eu falei no vídeo ontem, eu falei, olha como esse método é conhecido. Olha como esse método é conhecido. E sempre o Bob tá lá no meio, né? O leão conservador.